Aleluia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui da Igreja no Gama, os irmãos que nos acompanham pela transmissão no YouTube, sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui da nossa igreja. Nós temos aqui feito esse projeto Livro na Minha Mão, para podermos apresentar aos irmãos, encorajar os nossos amigos também a desfrutarem dessa recente publicação, o maravilhoso chamado Convite de Deus ao Homem, do nosso irmão Pedro Dong. Começamos na semana passada este livro, cujo tema da mensagem anterior foi o Ministério da Nova Aliança. Vimos alguns aspectos importantes que abrangem a linha ministerial ao longo da Escritura. E no capítulo 2 eu vou falar um pouco acerca do enviado de Deus, aqueles que executam este ministério da Nova Aliança. Vamos abordar o ministro da Antiga Aliança, Moisés, e vamos falar um pouco também acerca do ministro principal do Novo Testamento, que é o Senhor Jesus. Então essa vai ser a nossa abordagem, é bastante simples, mas para que a gente tenha o gosto, o interesse de podermos voltar a ter o hábito de tocar a literatura, ter acesso ao livro, poder desfrutar do livro, poder folheá-lo, anotar, fazer as suas anotações, suas considerações, e assim ser iluminado e ajudado e edificado nesse processo de conhecimento da Escritura Sagrada. É um grande facilitador a literatura, onde nós podemos conhecer um pouco mais da abordagem de como o Senhor conduz a sua obra ao longo do tempo. Então essa tem sido a nossa intenção em cada publicação nossa aqui no YouTube, é de poder transmitir de uma forma bastante simples aquilo que nós cremos, aquilo que nós vivenciamos na vida da igreja. Então esse tema, o enviado de Deus, que a gente percebe que Deus, ao longo da história, Ele sempre levantou homens e mulheres para poder executar a sua vontade. E alguns desses enviados, eles ganham um destaque certamente maior, pela sua importância, pela sua obra, pela maneira como o Senhor usou. E Moisés foi um desses enviados de Deus, alguém que foi preparado para poder levar a cabo a economia veterotestamentária de Deus. Então Moisés, a gente conhece bastante da sua história, especialmente nós da igreja, mas aqueles amigos que nos acompanham, nós vamos fazer uma síntese da história, da vida dele, para vermos como é que Deus ele faz para poder levar a cabo a sua obra. Ele não o faz através dos seus seres angelicais, ele faz através de homens semelhantes a mim, semelhantes a você também. Deus quer usar o homem para poder levar a cabo a sua vontade. Moisés, ele, assim como eu e como você, ele também precisou ser preparado, ser treinado para poder executar a vontade de Deus, que não é pouca coisa. Moisés, nós sabemos, ele é de uma família hebreia, que devido a uma perseguição do faraó, ele mandou matar todas as crianças naquele período, um infanticídio terrível, e a mãe de Moisés, certamente inspirada por Deus, quis proteger o seu filho, porque certamente Deus tinha um propósito na vida daquela criança. Então a mãe dele coloca num cesto e coloca no rio, e ali fica acompanhando, através da sua irmã Miriam, até onde aquele cesto iria chegar. E, por soberania divina, esse cesto chega à filha de Faraó. E aí começa a primeira parte da história de Moisés, que é no palácio de Faraó. Ou seja, Moisés ele vai ser criado como um príncipe do Egito. Imagine você, alguém que estava prestes a ter a sua vida tirada, agora ele vai ser, por soberania de Deus, cuidado pela filha de Faraó. E nesse período que nós vamos aqui limitar a 40 anos da vida de Moisés, ele é treinado em toda a ciência do Egito. Tudo aquilo que os egípcios tinham de conhecimento, Moisés teve acesso a esse conhecimento, seja ele militar, seja ele arquitetônico, ele teve todo esse aparato de conhecimento. Deus realmente soberanamente preparou Moisés para que ele pudesse ser útil à sua obra. Ele o treinou, ele o fez ter conhecimento da cultura em que ele estava inserido. Ele aprendeu todo o conhecimento. E isso faz muita diferença para a execução do plano de Deus. Só que o Senhor não queria
que Moisés dependesse exclusivamente deste conhecimento, desse treinamento, desse aperfeiçoamento que ele recebeu no Palácio do Egito. E aí algo acontece quando Moisés completa seus 40 anos, ele sai para poder visitar os seus irmãos, porque você sabe que na história, a mãe dele, quando ainda pequeno, foi contratada para poder cuidar do seu próprio filho, como sendo filho da filha de Faraó. E isso proporcionou a ele a oportunidade de poder ouvir sobre o Deus dos Hebreus, ouvir da sua linhagem hebreia. Então, quando ele completa seus 40 anos, ele vai ver como os seus irmãos vivem, como é que era a vida deles no Egito. E aí ele se depara em uma briga, em uma discussão de um egípcio com um hebreu. E aí ele tenta interferir naquela situação toda e acaba que ele fere, ele acaba levando um egípcio à morte. E esse acontecimento faz com que Moisés se torne agora alguém que era um príncipe do Egito, ele se torna agora um procurado, um fugitivo. Olha para você ver, que situação. Tinha tudo para se tornar um príncipe, até mesmo herdeiro do trono de Faraó, por ser filha da filha de Faraó. Agora ele se torna um fugitivo, ele se torna alguém perseguido, e isso proporciona a ele a fuga para o deserto, que é um outro momento de 40 anos na vida dele, em que agora ele, de certa forma, se esvazia de todo aquele seu conhecimento, porque em um deserto, em um lugar inóspito, não há construções, não há exércitos, não há como fazer com que todo aquele seu conhecimento seja colocado em prática. Então ele passa por esse momento de esvaziamento. Não que Deus ele retirou essas capacidades, essas habilidades de Moisés. Não, muito pelo contrário. Elas permanecem inatas a ele, porque Deus deu para ele. Mas o período no deserto, eu acredito que foi para que ele não confiasse nesse conhecimento. Fosse para que ele entendesse que, apesar de todo o entendimento, toda a forma de se realizar a obra que ele fazia no Egito, ela, de certa forma, era insuficiente para a execução do plano de Deus, para aquilo que Deus deseja realizar. Então, Deus estava querendo dar uma lição para Moisés, que era para que ele aprendesse a depender do Senhor. A depender do Senhor. Na obra de Deus, nós devemos depender de Deus. Na obra que o Senhor executa, nós devemos aprender a depender dEle, não simplesmente no nosso conhecimento, no nosso preparo, no nosso aperfeiçoamento, mas depender dEle, colocar a nossa vida diante dEle, fazer com que Ele faça a sua obra através de mim e através de você. E Moisés, então, nesse período de 40 anos, ele foi treinado, de certa forma, nesse ambiente bastante hostil, nesse ambiente inóspito, rude, agressivo, mas, no entanto, Deus soberanamente o fez com que uma família encontrasse ele nesse deserto, que era Jetro. Jetro leva para sua casa e ali agora ele vai cuidar de ovelhas. Imagine você, um príncipe do Egito, agora cuidando de ovelhas. É um grande teste para qualquer pessoa, né? E nós, na igreja, também nós passamos por períodos assim, períodos de teste, de deserto, onde muitas vezes você pode ser uma pessoa totalmente capaz, totalmente habilitada, digamos, você pode ser um médico, digamos assim, e de repente você pode vir para a igreja, e de repente você vai servir na portaria, você vai servir na segurança. Imagine você, com toda a sua capacidade, com toda a sua habilidade, e parece que enxergar em você um segurança, você vai ficar na portaria olhando o carro dos irmãos. E aí, se isso passa muito tempo e você só fica nessa posição, talvez pode gerar um certo desconforto a você, uma certa insatisfação, e de repente você pode querer, de alguma maneira, um reconhecimento maior, porque você se vê alguém totalmente capaz, totalmente habilitado para poder fazer outras atividades na igreja, certamente ter até mesmo um consultório voluntário, digamos assim, para poder ajudar muito melhor os irmãos. Mas Deus, ele como é soberano e a obra é dele, ele, por bem, pelo seu bel prazer, para nos preparar, para que a gente pudesse aprender a sermos humildes, nosso espírito esvaziado, ele nos deixa um certo tempo, em um determinado lugar, que talvez a gente nem goste, para que nós possamos aprender a depender do Senhor e aprender a servi-lo diretamente a Ele, não simplesmente para nos agradar ou para agradar alguém. Nosso objetivo, nosso propósito na igreja é servir ao Senhor, diretamente a Ele, agradá-lo e satisfazê-lo. Não simplesmente a mim, não simplesmente as pessoas a quem nós estamos servindo, mas servir ao Senhor. Então esse foi um período, mais ou menos, na vida de Moisés, onde ele teve que aprender a se
despojar de todo esse conhecimento, voltar-se ao Deus de Israel, conhecê-lo de uma forma mais pessoal. E quando ele chega nesse momento, nesse tempo de 40 anos ali, naquela convivência, casa com a filha de Jetro, tem filhos, na verdade, e ele agora está preparado para ouvir o chamado de Deus, para realizar aquilo pelo qual o Senhor o preparou para que ele fosse chamado. Ou seja, ele agora de fato ele vai ser enviado. E aí nós conhecemos a história no capítulo 3 de Êxodo. Nós vemos aquele episódio da sarça ardente. Nós vemos ali um arbusto pegando fogo, e Moisés vê aquela cena e fica impressionado com aquilo, e vai ali para ver o que está acontecendo. E lá ele ouve o Senhor nosso Deus, o Deus de Israel, chamando-o. E esse é o objetivo, é ser o enviado de Deus. Ele não foi por sua própria conta, ele não foi pelo seu próprio prazer, pela sua própria satisfação, pelo seu status, ou por se lembrar que ele era um príncipe do faraó, e agora então ele poderia novamente ir lá ter acesso à corte do faraó. Não, ele voltou ao Egito com um propósito muito claro e muito definido nesse aspecto. Nesse processo do chamado dele, ele começa a indagar ao Senhor como é que ele iria anunciar ou se apresentar aos seus irmãos que estavam escravos no Egito, como é que eles poderiam então entender que ele estava sendo enviado de Deus. É importante que o povo também reconheça o enviado de Deus, creia no enviado de Deus. Então, a primeira incumbência que Moisés tem, a princípio, era libertar o povo que estava escravizado. Os seus irmãos que estavam cativos no Egito, escravos de Faraó, que não tinham nenhum tempo para poder adorar ao Senhor Deus, ele vai ao Egito novamente agora para poder lutar pela libertação dos seus irmãos que estavam presos, que estavam cativos, que estavam ali sob o domínio de Faraó. Então agora ele vai passar para ser o representante de Deus. O enviado é aquele que representa a Deus diante do povo. E foi isso que Moisés foi fazer diante de Faraó. Foi ali dizer a ele que deveria libertar o povo, que esse povo não pertencia a Faraó, esse povo pertencia ao Senhor. Assim como eu e você, nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao Senhor. E onde quer que nós estejamos, nós podemos adorar ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então Moisés foi com a primeira incumbência de fazer com que o povo fosse liberto da escravidão de Faraó. Aleluia, louvado seja o Senhor. E a segunda incumbência que nós vemos nesse processo da vida de Moisés, de como enviado de Deus, além de libertar o povo, ele também tinha uma outra incumbência, era levar este povo, introduzir este povo agora numa terra chamada Canaã. A boa terra de Canaã, a boa terra, a terra prometida. Essa agora era a função, a incumbência de Moisés como enviado. Ele tinha que ser aquele que ia liderar este povo nesse deserto até chegar à terra de Canaã. Só que nós sabemos que nesse período que o povo sai, há muita confusão, há muita rebeldia, há muito descontentamento com a liderança dele. Vocês devem conhecer bem a história. Se não a conhecem, encorajo a ler o livro de Números. Você vai ter ali bastante informações acerca desse período que o povo passa ali no deserto, a dificuldade que Moisés encontra, as lutas que ele encontra, as rebeliões que ele encontra e a dificuldade que nós temos no processo de podermos adentrar essa terra. Comigo e com você também acontece a mesma coisa, nós vamos falar um pouquinho daqui mais para frente, quando formos falar do ministro da nova aliança. Então a segunda incumbência de Moisés era essa, era poder tirar o povo do Egito, da escravidão, mas não era deixá-los simplesmente vagando por aí, não, ele tinha um propósito que era tirá-los de lá, do Egito, e levá-los para a terra de Canaã. E lá não era simplesmente para introduzi-los em uma terra que manda leite e mel. Há um propósito maior naquilo que nós fazemos, naquilo que nós realizamos aqui nessa terra. Que entra agora na terceira incumbência que Moisés teve, que era edificar o tabernáculo. Essa tinha sido a responsabilidade. Deus deu a Moisés todas as diretrizes,
todas as medidas, tamanhos, larguras de todos os itens que iriam compor o tabernáculo, a forma como ia ser feita, as suas dimensões, tudo ali foi estabelecido e revelado a Moisés para que ele pudesse fazer exatamente aquilo que Deus havia ordenado a ele, porque o propósito maior é levar o povo a adorar a Deus, a resgatar a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Deixar as coisas velhas do Egito, deixar os seus ídolos, deixar os seus deuses falsos e voltar-se agora ao verdadeiro Deus. Por isso que o tabernáculo no deserto era importante, para resgatar na memória e no coração do povo que eles tinham somente um único Deus, o Deus verdadeiro, o grande Eu Sou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então esse foi um histórico breve da experiência desse enviado de Deus que é Moisés. O homem que foi treinado, preparado, tanto no palácio, quanto no deserto, quanto numa boa terra. Esse nós vemos um cenário bastante interessante para nós podermos aprender na sua experiência, também na minha, de como Deus prepara os seus enviados. Deus ele teve diversos enviados ao longo da história, homens e mulheres, como disse no início, e ainda hoje ele também tem os seus enviados. Enviados, aqueles que vão representá-lo. Você pode ser enviado ao seu chefe, pode ser enviado ao seu vizinho, pode ser enviado a um colega de trabalho, pode ser enviado a uma pessoa na padaria, uma pessoa no shopping, onde quer que você esteja, você pode ser um enviado. Você pode ser alguém que esteja representando, anunciando a palavra de Deus, porque essa é uma das características daquele que é enviado. É falar a palavra de Deus, não a sua palavra, não o que você acha, não o que você pensa, não o que você considera, mas é a palavra de Deus, assim como ela de fato é. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então nós terminamos esse primeiro, na verdade, enviado de Deus, que foi o principal no Antigo Testamento, no ministério da Antiga Aliança. E nós vamos entrar agora no ministério da Nova Aliança, que o profeta, o enviado principal é Jesus Cristo. Moisés, inclusive, profetizou acerca deste profeta em Deuteronômio 18:15. Ele lá diz que dentro daquele povo levantaria-se um que iria substituí-lo, digamos assim, nesse processo de poder continuar conduzindo o povo à boa terra de Canaã. Louvado seja o Senhor. Nós temos isso aqui claramente em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode nos acompanhar. E eu quero ler esse texto aqui com você, para falarmos desse enviado maravilhoso, todo inclusivo, que diz o seguinte, em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. Diz o seguinte: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Veja a importância que Moisés teve. Deus confiou a ele a sua lei, aquilo que representava o seu caráter, tanto moral quanto espiritual. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então aqui nesse texto nós vemos o Evangelho apresentando-nos Cristo como aquele que traz a graça e a verdade, mostrando que então toda a revelação do Novo Testamento estará apoiada na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, que nós também vemos algo semelhante, alguma incumbência bastante parecida também com o Moisés, a sua experiência também de perseguição, também de ser um fugitivo, não por ter assassinado, mas os seus pais fogem por causa do decreto de Herodes, que queria matar todas as crianças, eles fogem. A experiência de Moisés também foi assim, de fuga, ó Senhor Jesus. Então nós vemos que esses que são profetas, sua característica principal é que eles não falam por si mesmos. Queria enfatizar isso, eles não falam por si mesmos. Nós, como enviados, também devemos ter essa preocupação. Não falar nada por nós mesmos, não aquilo que nós achamos, não aquilo que nós consideramos, mas sim nos apoiar naquilo que a Escritura ensina, aquilo que a Escritura nos apresenta acerca de vários assuntos da nossa vida cotidiana, dos assuntos pertinentes à nossa vida, à nossa manutenção, do nosso viver. Jesus aqui em João 8,
Se você tiver sua Bíblia, abre aí comigo, por favor. Diz o seguinte, João capítulo 8, verso 28 e 29. Diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Olha só, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou, que ele era o enviado, está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então esta é a intenção do enviado, é fazer aquilo que agrada ao Pai. E o Senhor, ele é o exemplo clássico, genuíno, legítimo desse encargo. Então, foi o que o Senhor fez. Ele também veio para libertar o povo das trevas, veio para libertar aqueles que estavam cativos das trevas de Satanás. Aqui em Mateus capítulo 4, verso 16, nos diz o seguinte, 4,16, olha só. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas a intenção do Senhor não era somente libertar as pessoas das trevas, não era somente tirá-las do império da escuridão. Pelo contrário, assim como Moisés era tirar o povo de Israel, agora ele tinha que introduzir este povo. O Senhor quer, através da regeneração, introduzir as pessoas na igreja, torná-los a sua igreja, um povo que possa representá-lo aqui nessa terra. Então esta era a segunda incumbência, tirá-los das trevas, torná-los a sua igreja através da regeneração, do arrependimento, da regeneração, introduzi-los neste reino dos céus, que tem como realidade a sua igreja aqui nessa terra, e na sua segunda aspecto, na sua segunda incumbência, o seu propósito é poder edificar a sua igreja. Essa é a terceira incumbência do enviado de Deus. Assim como Moisés, ele também tem como principal responsabilidade edificar a mim e a você como igreja de Deus. Como aquele que é enviado, ele está nos dirigindo, está nos conduzindo através dos seus servos hoje para poder edificar a sua casa, edificar a cada um de nós através do nosso crescimento em vida, através do uso dos nossos dons, das capacidades, habilidades que Deus confiou a mim e a você, que nós coloquemos esses dons, essas habilidades à disposição do Senhor, que nós possamos colocá-las todas, os seus dons, todas as suas capacidades, para que possa servir e assim poder edificar a igreja de Deus, que é quando nós servimos uns aos outros nesta comunidade maravilhosa chamada igreja. Então Deus hoje ele está fazendo isso, não diretamente, ele faz isso através dos seus apóstolos, através dos profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas esses homens dons, eles não o fazem também de forma direta. Ele faz essa edificação através dos santos, de acordo com Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. É através dos santos edificados, os santos coordenados, os santos colocando os seus dons à disposição do Senhor. É através de cada um de nós, de mim e de você, que a igreja de Deus é edificada. Então o Senhor também faz um convite para mim e para você também. Que eu e você possamos ouvir esse chamado. Que eu e você possamos responder positivamente a esse chamado. Você que já está tanto tempo já na igreja, que já está desanimado, desencorajado, desestimulado, que tal ouvir novamente esse chamado de Deus? Ele está chamando a mim e a você novamente, para que eu e você possamos assim edificar a sua igreja, que esse é o seu plano máximo, a execução do seu plano, ele depende de mim, depende também de você, e Deus o chama hoje para poder fazer parte desta comunidade chamada igreja, para que ela seja edificada. O Senhor mesmo disse: eu edificarei a minha igreja, e Ele quer fazer isso através de mim e através de você. Que tal eu e você respondermos a esse chamado? Que tal eu e você dizermos: Senhor, eis-nos aqui. Envia-nos a mim. Envia-nos a cada um de nós. Que tal eu e você dissermos: Senhor, eu estou aqui. Não tenho tantas capacidades, não tenho tantas habilidades, mas conte comigo. Eu quero poder servir-te de todo o meu coração, de toda a minha alma e com toda a minha força.
É a porção que você tem. É aquilo que você tem para oferecer. É aquilo que Ele trabalhou em você. Que Ele confiou a você. Então hoje Ele está convidando a mim e a você também para fazer parte da edificação da sua casa. Espero que assim nós possamos juntos estarmos nesse contexto de edificação e que o Senhor conte comigo e conte com você também. E assim nós terminamos essa nossa ministração do capítulo 2 deste livro, o maravilhoso convite de Deus ao homem, que é a mim e a você. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e que nós juntos possamos edificar a igreja de Deus. Jesus é o Senhor. Amém.